Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu me chamo Márcia, sou professora de História, atuo na rede há aproximadamente 5 anos e leciono na Escola Nelson Mandela. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito sério, o racismo estrutural. É possível vencer esse monstro dentro do nosso contexto social? Para nos ajudar a responder essa pergunta, nós partiremos das ideias da filósofa Djamila Ribeiro. Ela é professora universitária, ela é escritora e é uma ativista importante na atualidade brasileira. Dentro da obra O Pequeno Manual Antirracista, Djamila, partindo da noção de racismo estrutural, ela nos coloca a seguinte questão: Ora, dentro de uma sociedade onde as relações sociais estão estruturadas a partir da discriminação baseada na raça, discriminação essa que gera um abismo social, que é um mecanismo de opressão que gera exclusão social e segregação, não basta que eu diga que não sou racista. É necessário que eu me comporte nesse contexto social como uma pessoa antirracista. É necessário que eu perceba que o racismo é estrutural dentro dessa sociedade e, nesse sentido, Silvio Almeida, ele vai ser fundamental para nos fazer perceber o quanto que os princípios fundantes do Estado moderno é racista e o que nós podemos fazer enquanto indivíduos e coletividade dentro dessa sociedade para enfrentar essas estruturas que são racistas. A autora vai nos sugerir, vai nos trazer 10 propostas para que nós possamos ter uma prática antirracista no contexto de uma sociedade onde o racismo é estrutural. Dentro dessas 10 propostas que a autora traz, eu selecionei 6 delas para conversar um pouquinho com vocês. É claro que eu não traria todas aqui para vocês, porque eu quero que vocês leiam a obra, né, gente? Então vamos lá. E a primeira estratégia que Djamila vai trazer pra gente é: informe-se sobre o racismo. Eu, como professora de história, vou dar uma dica para vocês. Volte lá na história das grandes navegações e tentem estudar esse período não a partir de uma perspectiva eurocêntrica, mas tente estudar este período fazendo um resgate a partir do olhar do povo ameríndio, asiático ou africano, para que vocês percebam como foi violento o processo que aconteceu nesse período que a gente chama de grandes navegações, que vai do século XV ao século XVII. Porque nesse período os grandes monarcas, os grandes reis europeus se aliaram com a cristandade da época e assinaram vários documentos e redistribuíram a geografia política do mundo. Estudando esse período e tentando estudar esse período, lendo obras, fazendo um resgate aí da literatura, não a partir de uma perspectiva eurocêntrica, mas a partir de uma perspectiva africana, ameríndia ou asiática, vocês vão conseguir um novo olhar e se informar melhor esse período da história mundial. O próximo ponto que eu quero indicar para vocês é a quarta estratégia que ela vai trazer pra gente, que é: perceba o racismo internalizado em você. Dentro de uma estrutura racista, a gente nasceu e cresceu como vítima dessa opressão estrutural. Então é bem provável que exista aí dentro de nós preconceitos que a gente não se dá conta. Então é extremamente necessário que a gente se autoconheça, perceba esse racismo que há internalizado em nós, nas nossas práticas sociais, mas com um problema estrutural. Se autoconhecendo para a gente ir se desfazendo desse preconceito que há em nós. Outro ponto que a autora nos traz é o ponto de número 7, que é: leia autores negros. A gente só vai conseguir combater o racismo quando a gente der voz, quando a gente ouvir o lugar de fala dos povos discriminados. E aí, além da obra de Djamila, além da obra de Silvio Almeida, que eu já estou indicando nessa aula aqui para vocês, eu super indico também a obra de Carolina Maria de Jesus, da década de 60, mas é super atual. Outro ponto que a autora traz para nós como estratégia para a gente combater o racismo é: questione a cultura que você consome. Eu pergunto para você, por que você compra os livros que você compra? Um exemplo claro que eu gosto de dar é quando a gente vai estudar modernismo brasileiro e a gente escuta falar tudo de Clarice Lispector, mas a gente não ouve falar nada
Jornada de Carolina Maria de Jesus, que eram situadas no mesmo período, escritoras, e de uma a gente aprende muita coisa na escola e de outra a gente não aprende nada. Então, assim, questione o porquê que você consome determinadas músicas, determinados livros e assim sucessivamente. O 9º ponto que a autora nos traz é: conheça os seus desejos e afetos. Por que você veste o que você veste? Por que você gosta do que você gosta? E o 10º ponto, que não é nem menos e nem mais importante que os demais, é: combata a violência racial. Como você pode combater a violência racial? Se informando sobre o racismo, lendo autores negros, percebendo o racismo que há em você, questionando a cultura que você consome, conhecendo seus desejos e afetos e aprendendo a combater essa violência racial que está na nossa estrutura social. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem e não esqueçam de estudar os materiais indicados. Até a próxima!